Olá pessoal, tudo bom? Você já trabalhou ou trabalha com Always On, né? Com cluster e com Always On no SQL Server? Né? Essa feature foi lançada, se não me falha a memória, em 2012, né? No SQL Server 2012. E de lá para cá veio tendo uma série de melhorias. Do meu ponto de vista, a partir do SQL Server 2016, houve uma maior robustez nesse ambiente de Always On, e de lá para cá houveram melhorias, tá? Tanto em termos de estabilidade, de performance, certo? Mas é claro, como é um ambiente crítico, tá? E muitas vezes depende de uma boa configuração e de um bom acompanhamento, tá? É interessante as empresas que implementem essa característica tenham realmente profissionais com um conhecimento para resolver problemas críticos, caso ocorra. Tá? Nas aulas passadas, eu falei, te mostrei a questão de você trabalhar com log shipping no ambiente do SQL Server 2025, tá? Que para muitas organizações é uma feature bem interessante até hoje. Bom, nós vimos também a instalação do Always On, né, o cluster com Always On, na versão do SQL Server 2025. Bom, mas eu vou trazer aqui, nesse vídeo, algumas características que eu não demonstrei nas aulas passadas, que realmente traz um impacto muito interessante para quem trabalha com SQL Server 2025. Você já deve ter percebido, em versões anteriores, que uma vez criado instalado o Always On, o AD Always On, um ambiente cluster, você tem a facilidade de poder fazer failovers, tanto de forma manual como automático, do node primário para o node secundário. Inclusive, com a utilização do SQL Enterprise, você consegue colocar várias bases de dados dentro de um mesmo grupo de disponibilidade, né, no Always On. Mas, o que acontece? É necessário uma preocupação a mais, porque, na verdade, os logins e jobs, por exemplo, além de linked server, né, mas principalmente logins que estão ligados à instância SQL Server, certo? E os jobs que você cria nas instâncias primárias para realizar uma série de tarefas, quando ocorre um failover da instância primária para a instância secundária, você pode ter problema de disponibilidade, porque automaticamente esses logins eles não são levados para a instância secundária, nem mesmo jobs. O que é replicado até então são os objetos das bases de dados. Então, por exemplo, os usuários, os users que estão relacionados às bases de dados, que estão dentro das bases de dados, esses são replicados. Mas os logins não. E aí você cai no problema. Quando você é feito um failover manual ou um automático, você percebe que você está com problema de disponibilidade. Ou seja, as aplicações não conseguem se logar. Por quê? Porque até então, né, até versões passadas, os logins não eram replicados automaticamente para a instância secundária, nem mesmo os jobs. E aí você teria que fazer um trabalho de ficar copiando de tempo em tempo os logins que foram criados na instância primária para a secundária, da mesma forma os jobs, tá bom? Então eu vou te demonstrar, tá, nessa atual versão, como você consegue resolver esse problema, né, a partir de uma configuração que você vai realizar. Além disso, os backups, mesmo que você marcasse a opção no ambiente de Always On de fazer backups na instância secundária, tá,
o SQL Server não fazia backups full e diferencial na instância secundária. Era possível apenas fazer backup full na instância primária e backup do log na instância secundária. Ou você poderia fazer um backup somente da base de dados, poderia fazer um backup full na instância secundária, mas com a opção copy only. E aí você perdia, tá? Você perdia a capacidade de subir outros, de manter os backups dos logs e diferenciais, porque ele perdia, tá? Ele perdia a sequência, tá, lógica dos backups, né? Backup full, diferencial e log. Então, o que a gente fazia? A gente fazia um backup full, obrigatoriamente, na instância primária, e no máximo fazia um backup do log na instância secundária. Mas, novamente, né, a Microsoft resolveu esse problema, então é possível agora fazer backups full diferencial na instância secundária, se você quiser. Tá? E com isso você tira um pouco a carga, ou tira bem a carga, né, da instância primária, onde que as operações de insert, update, delete ocorrem na instância primária, né, do ambiente de always on, certo? Então você tem essa opção. Se você quiser manter o backup nas duas instâncias, ok. Se você não tiver problema de carga, de pressão no disco, ok. Tá? Mas se você tem esse problema, tem muita carga na instância primária do SQL Server, né, no ambiente de always on, e quiser jogar essa carga de backups, backup full, diferencial e do log apenas na instância secundária, você já consegue fazer com essa versão, tá bom? E é isso que eu vou demonstrar aqui em um laboratório. Então, antes disso, estou deixando esse ambiente aqui para você, não sei se você já conhece, tá? Esse é o ambiente do Academia DBA, onde que basicamente eu coloco todos os artigos, tá, que eu acho interessante e tento aprofundar nesse ambiente artigos, tá, que vão trazer maior conhecimento para você, né, onde que a gente consegue, inclusive, realizar algumas discussões entre assuntos determinados. Então, por exemplo, nesse caso específico, eu criei um artigo, tá, que vai apoiar, inclusive, na aula, certo? Sobre essa questão de Container Availability Groups, tá? E aqui eu tento colocar a parte conceitual para você dar uma lida e exemplos, tá bom? Então tem uma série de artigos que eu acho interessante você dar uma lida nesses artigos, tá? Que vão apoiar o seu crescimento profissional dentro não só do SQL Server, mas dentro de outros bancos de dados como Oracle, MySQL, Postgres, enfim, tá bom? Bom, então vamos para o nosso laboratório. Eu estou aqui com minha máquina de Domain Controller ligada, estou rodando, na verdade, 3 máquinas virtuais, um com Domain Controller e 2 outras máquinas virtuais, certo? Com 2 instâncias SQL Server em cada uma dessas máquinas, tá? Que é que é a instância DBSRV1, tá? Que é a máquina virtual, e eu tenho uma instância aqui do SQL Server aqui dentro, certo? Então, olha só. Vou me conectar nessa instância. Opa, acho que eu digitei a senha errada. Vamos lá. Então eu estou aqui, ó. Então eu tenho 2 instâncias, eu já me conectei aqui no menu de estúdio, tá? Eu tenho uma instância aqui, que é essa instância que está conectada a DBSRV1, tá? Que ela tem algumas bases de dados que já estão no Always On. Eu tenho 2 Availability Groups, eu já criei aqui, tá? 2 Availability Groups com algumas bases de dados. Então esse Availability Group aqui ó, tem 2 bases de dados, tá? Então nesse Availability Group, essa minha máquina, onde que roda a instância SQL, ela está
como primária nesse Availability Group, e essa outra instância aqui, ó, ela está como secundária para esse Availability Group. Eu posso criar vários grupos, né, vários Availability Groups dentro do mesmo servidor. Eu posso criar aqui vários Availability Groups, apontando para até 8 servidores SQL Server, certo? E eu posso ter para cada Availability Group um conjunto de bases de dados diferentes dentro de um mesmo Availability Group. Então, se houver, por exemplo, a necessidade de um failover manual ou um failover automático, todas essas bases de dados aqui, ó, que estão dentro desse Availability Group, elas vão ser automaticamente, vai ser feito um split, né, uma troca, né, da instância primária, que é esse servidor aqui, para a instância secundária. Então, a partir de um failover que eu posso fazer aqui, forçado aqui, ó, se fizer um failover aqui, nessa instância, eu indico qual é o servidor, tá? Então aqui, ó, eu vou indicar esse outro servidor e irei me conectar a esse outro servidor e poderia fazer um failover manual, tá? Planejado. Ou, se houvesse uma queda, por exemplo, do servidor, seria feito um failover automático, certo? Por quê? Nessa instância aqui, ó, essas bases de dados estão em modo synchronized. Essa instância, que é a DBSRV1, ela que está possibilitando com que as aplicações acessem via listener ou não e possa fazer insert, update, delete. Já essa outra máquina aqui, ó, DBSRV2, que está rodando uma outra instância SQL, ela é a secundária. Então, essas duas bases de dados aqui, ó, na instância secundária, ela serve apenas para read only, e se houver uma necessidade de um failover, ela vira primária, e a partir de então ela começa a aceitar insert, update, delete. Então, se eu descer aqui embaixo, eu tenho essa outra instância que é a DBSRV2, tá? E essa instância aqui está apenas recebendo dados que estão vindo da instância primária, está se mantendo disponível, porque se houver uma crise, um problema na instância primária, né, no SQL Server primário, o cluster, em conjunto com o Horizon, vai fazer um split, vai transformar essa instância agora em primária. Ela está como secundária, certo? Só que eu consigo ter, olha só, eu consigo ter mais de vários Availability Groups com bases diferentes, certo? Com bases de dados diferentes. Então, por exemplo, esse Availability Group aqui, ó, que é formado por esses dois servidores, tem essas duas bases de dados. Já eu tenho aqui um outro Availability Group só com uma base de dados. Eu poderia ainda criar na outra instância, eu poderia vir aqui nessa instância secundária e criar também, ó, Availability Group. Eu poderia criar um novo Availability Group. Botão direito aqui, ó. Poderia dar um nome para esse Availability Group e poderia pegar uma base de dados que está nessa instância secundária e falar que ela, ou outras bases de dados que estão nessa secundária, poderia falar que para esse caso, para esse servidor secundário, que é o Availability Group novo que eu estou criando, seria primário para esse servidor. A verdade, com a questão do always on, tá? A questão do que é primário e secundário não está ligado mais no servidor. Tá? Quando você configura um ambiente, por exemplo, de cluster, você consegue configurar um ambiente de cluster do SQL Server sem Availability Group. Né? É possível. Tem duas máquinas, tá? 2 nodes de um cluster, eu consigo instalar o SQL Server em cada um node, certo? Só que um fica ativo e o outro fica passivo, acessando o mesmo store. Então, nesse caso, que eu não tenho Availability Group, eu consigo definir qual é a máquina primária, tá certo? E a outra fica em standby. Só que, quando nós trabalhamos com Always On, Availability Group Always On,
Tá? Geralmente ele trabalha sobre um cluster. É possível, inclusive, instalar Always-On sem cluster, mas você perde uma série de funcionalidades. Por exemplo, failover automático. Tá? Mas quando a gente instala um ambiente de Always-On sobre um cluster, certo? E aí você vai criar um grupo de distribuição, tá? Um grupo de disponibilidade, que é o Ability Group. Eu posso criar, dentro do mesmo servidor, vários grupos de distribuição. Tá? Então, por exemplo, eu posso criar aqui um grupo de disponibilidade, um Ability Group. Eu posso criar, dentro desse servidor, eu posso criar um grupo de disponibilidade, indicar qual é o servidor primário e o secundário, tá? E colocar as bases de dados. Certo? Eu posso criar vários EDs dentro de uma instância. Eu posso também criar no outro servidor outros grupos de disponibilidade e indicar que aquele servidor seria o primário, com outras bases de dados. Beleza? Mas, em qualquer desses casos aqui, nós temos um problema quando eu crio um ambiente de Always-On de forma padrão. Qual é o problema? Se houver um failover, né, manual automático, imagina, você criou um login apenas, ou você criou logins numa instância. Então, tá aqui, ó. Esses são os logins da instância primária. Esses logins que estão na instância primária, eles são relativos a essa instância primária, a esse SQL Server. Eles não estão na instância secundária. Eles não estão no outro SQL Server. Tá? Tanto que muitas vezes a gente faz um backup de base de dados e leva esse backup de base de dados para um outro servidor. E aí muitas vezes ocorre o problema de ter usuários órfãos, ou seja, você fez um backup de uma base de dados, tudo que está dentro da base de dados está no backup. E o que está dentro da base de dados? Por exemplo, os users, os usuários. Mas os logins não estão, os logins são relacionados à instância SQL, está acima das bases de dados. Então, quando você faz um backup de uma base de dados e leva para um outro servidor, os logins não vão, tá? Porque os logins são da instância, daquela instalação do SQL Server. E aí, quando você sobe o backup no servidor secundário, os usuários estão dentro das bases de dados, mas os logins não estão. E aí a gente tem que usar uma Story Procedure, depois, se for o caso, eu posso demonstrar, para fazer um bind, para fazer a recriação do login com base no user, que está dentro da base de dados. Tá? Ou seja, já há muito tempo que tem essa questão com o SQL Server, os logins não vão. O mesmo ocorre com o Always-On. Quando eu faço um failover manual automático, eu posso imaginar que está resolvido o problema, o ambiente secundário vai entrar no ar automaticamente, foi feito um failover, mas você vai começar a receber reclamações dos seus usuários que ninguém consegue acessar a aplicação. Por quê? Porque aqueles logins que estão aqui dentro, né, eles não estão na instância secundária. Esses logins aqui, ó, eles ficam dentro da master, tá? Da master, que é o banco que toda instância SQL Server tem, que é o banco que faz um controle das instâncias, que guarda dados da instância, das bases de dados, uma série de informações. Então, esses logins, tá, estão dentro dessa master. Só que cada instância SQL Server tem a sua própria master, tá, com logins diferentes, tá, com metadados diferentes. Então, qual é o problema? Quando você faz o failover, esses logins, se você não tem já criado esses mesmos logins com as mesmas senhas na instância secundária, você tem um problema sério. E em muitos casos, né, ou na maioria dos casos até então, a gente tinha que estar de tempo em tempo rodando scripts para pegar os logins que foram criados na instância primária para levar para a instância secundária. O mesmo acontece com os jobs. Tá? Os jobs, eles ficam armazenados dentro da base de dados MSDB, certo? Que também cuida, de uma forma geral, de todos os jobs da instância, inclusive com o histórico da execução, se um backup foi executado, o histórico de execução dos jobs fica dentro dessa base MSDB, além dos próprios jobs. Então,
Se a gente ver aqui, ó, eu tenho aqui os jobs dessa instância. E para essa outra instância, que é um outro SQL, eu tenho outros jobs. São independentes. Certo? Então imagina o seguinte, você criou uma série de jobs na instância primária. Olha aqui, eu tenho um job aqui chamado teste. E aqui nesse aqui eu não tenho esse job, tá? Não tem. Certo? Então, imagina o seguinte, você criou uma série de jobs na instância primária, onde estão o always-on rodando, mas você não tem esse job na instância secundária, no outro servidor. E aí houve necessidade de fazer um failover. Tá? E aí você percebe que a instância secundária, que ela virou a instância primária, tá? E você precisa continuar rodando jobs, por exemplo, jobs que faz backup, um job que faz reindexação, mas não tem esses jobs lá. O que a gente fazia e faz até hoje é criar os mesmos jobs nas duas instâncias, só que na instância secundária a gente coloca lá um if, se aquela instância primária, roda o job. Se não, não roda o job. Mas a gente deixa esse if dentro de cada job, apenas checando se aquela instância é primária. Se for, roda o job. Se não, não roda o job. E aí você deixa rodando nas duas instâncias esse job, esse mesmo job. Então você criou o mesmo job nas duas instâncias. Um roda e o outro, como tem esse if para testar se aquela instância é primária dentro do always-on, ele não vai rodar. Tá? Mas a Microsoft resolveu essa questão também, certo? Como eu falei. Então aqui eu vou fazer um laboratório, certo? E esse laboratório eu vou deixar para você disponível. Ele inclusive já está dentro do artigo que eu te falei, certo? Aqui dentro do Academia DBA tem o passo a passo desse job, tá bom? E para quem é aluno do meu curso de cluster, tá? Eu vou deixar o scriptzinho dentro da aula, tá bom? Mas com o artigo você já tem todo o roteiro. Beleza, pessoal? Então deixa eu voltar aqui. Vou pegar aqui a minha cola para facilitar a nossa vida, tá bom? Então olha só. Então estou aqui na instância primária, tá? dbsrv1. Vou clicar no New Query e vamos começar o nosso exercício aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma base de dados, que vai ser nossa base de dados de exemplo, ok? Na instância primária, dbsrv1. Está criada a base de dados. A base de dados ela já é criada com módulo de recuperação, o Recovery Module Full, tá? Que é requisito para que uma base de dados entre no always-on, tá com full. Mas se você quiser, você pode usar esse comando. Se uma base de dados tem modo single, né, você pode passar para o modo full. Que aí, a partir desse modo, você consegue colocar uma base de dados em modo dentro de um always-on. Outra premissa que é obrigatória é fazer pelo menos um backup full da base de dados. Porque a partir desse backup full, depois o processo de always-on de replicação já vai levar esse backup e vai aplicar na instância secundária do always-on. Então, eu vou realizar aqui um backup. Tá? Pronto, já fiz o backup. E agora vamos criar um novo always-on, um novo availability group. Você já viu a opção. Se eu quiser criar um novo always-on, eu vim aqui, tá? Botão direito, New Availability Group, certo? E aqui eu crio um novo Availability Group, AG-New. Aqui é o nome, tá? Que você vai dar, que vai representar a função daquele Availability Group. Só que aqui tem um pulo do gato. Olha aqui, ó, faz parte do cluster, ou seja, eu tenho um cluster, certo? Então já deixo como padrão aqui, mas eu poderia criar
um availability group sem cluster, certo? Para mim não é uma boa prática isso, mas você teria a opção. E o pulo do gato, para que os logins e os jobs linked server estejam tudo na instância secundária, é eu ligar essa opção aqui, ó, contained, tá bom? É isso. Quando eu ligar essa opção, vai ser criado para cada grupo, para cada availability group, uma base de dados master e uma base de dados MSDB específica para aquele grupo, tá bom? E aí, com isso, tudo vai ser replicado, os logins e os jobs vão ser replicados para dentro dessas bases de dados, master e MSDB, vinculado a esse availability group que nós criamos. Se eu criar um outro availability group com outras bases de dados, tá? E eu vou dar, por exemplo, um novo nome aqui, imagina, eu vou criar um outro availability group, dou um nome diferente, coloco outras bases de dados. Seria criado também uma base de dados chamada master e uma base chamada MSDB para guardar os jobs e os logins referentes a esse availability group. Tá? Bom, clicaria aqui no New, indicaria qual é a base de dados, por exemplo, essa base de dados aqui, ó, que não está dentro de nenhum availability group, já atende os requisitos, next, tá? E faria isso, aqui eu iria indicar qual é o outro servidor, né? Que vai ser a réplica, que vai ser o node secundário, viria aqui, ó, add réplica, colocaria aqui, por exemplo, 2, daria o connect, ele está indo lá na instância secundária, conectou, next, marcaria essa opção, que é uma base pequenininha, para ele já fazer a replicação. Quando é base muito grande, assim, mais de 500 GB, eu já uso uma outra opção, eu já uso essa opção aqui, tá? Mas aqui é uma forma que acho que foi lançada no SQL Server 2016 para ele já fazer uma replicação, já começar a exportar os dados das bases de dados que estão dentro do availability group. Next. E aqui ele iria checar se tem algum problema. Next. E aqui já iria começar, tá? Mas vou fazer isso com script. Vou dar um cancel aqui, ó. Vou fazer isso através desse script aqui que faz a mesma coisa. Vai criar um availability group com esse nome, com a indicação que ele é do tipo container, que vai garantir essa questão dos logins e dos jobs serem replicados para a instância secundária, tá? Aqui o nome da base de dados, que eu estou criando esse availability group já com uma base de dados, certo? Estou dizendo quais são as réplicas, ó, réplica DBSRV1 é o nome da réplica, e aqui, né, o endpoint, e o DBSRV2 e o endpoint para essa outra réplica. Tá? Então aqui eu vou executar esse script, e aí ele está criando já esse novo availability group do tipo container. E você vai ver que vai aparecer agora duas bases de dados aqui na instância primária e na secundária também, com o nome do availability group que nós criamos e com a indicação master e MSDB. Então se eu vier aqui, ó, e dar um refresh, olha o que ele criou aqui, ó. Ele já colocou a base de dados no always on e criou, tá, duas bases de dados novas para conter os logins, tá certo? Referente a todas as bases de dados, tá, que estão dentro desse grupo de disponibilidade, beleza? Então todos os users, imagina que eu criei um always on, tá? Um availability group com esse nome, e eu coloquei lá 50 bases de dados, certo? E dentro de cada uma dessas bases de dados eu tenho os usuários. E, certamente, para cada usuário vai ter um login, porque a gente está rodando o SQL Server em um ambiente on-premise, então tem sempre um login. Se eu estivesse rodando na Azure, por exemplo, no Azure SQL, só teria users, mas a gente está rodando esse SQL Server no ambiente on-premise. Então eu sempre vou ter um login atrelado ao user. Então ele já colocou dentro
dentro dessa master aqui, ó, dentro dessa master, tá? Dentro dessa base de dados master, todos os logins relacionados aos users das bases de dados que estão dentro desse Availability Group. Da mesma forma, ele colocou aqui os jobs dentro do MSDB, tá? Que são referentes às bases de dados também, que vão ser utilizados dentro desse Availability Group. Beleza? Se eu vier aqui em System Database, continua lá Master geral e MSDB geral, da instância, daquela instância. Tá? Então aqui eu tenho todos os logins dessa instância, desse servidor. Eu tenho todos os jobs desse servidor. Mas foi criado agora, tá? Especificamente relacionado a esse grupo de disponibilidade novo que foi criado. Ó. Se eu vier aqui dar um refresh, vai aparecer aqui, ó, foi criado referente a esse grupo de disponibilidade. Olha aqui o nome dele, ó. CAG Demo 2, olha aqui, ó. CAG Demo 2 Master, CAG Demo 2 MSDB. E aqui eu tenho as duas instâncias. Esse xzinho aqui é normal, a gente vai resolver isso daqui a alguns minutos, tá? E eu tenho aqui, ó, as bases de dados que foram replicadas, que estão tanto na instância primária quanto na instância secundária, tá? Olha aqui, ó. Ele botou a base de dados que eu indiquei e ele também colocou as duas bases de dados, Master e MSDB, para ser replicado na instância secundária. Beleza? Eu não criei o listener ainda, e o listener vai ser importante porque a gente vai ter que conectar a partir de então, tá? Pelo listener para fazer algumas operações. Beleza? Se eu vier aqui, por exemplo, no Agent, ó, eu não tenho nada por enquanto porque eu não criei nenhum job. Se eu vier aqui na instância secundária e dar um refresh, você vai ver que vai aparecer as bases de dados. Opa! Ah, não apareceu porque eu não copiei ainda. Eu não copiei as bases de dados ainda, por isso que está aquele xzinho, tá? Por isso não está aparecendo ainda, a gente tem que rodar um comando. Tá? Por isso tem esse xzinho aqui, ó, porque o processo ainda não capturou as bases de dados para a instância secundária. Tá? Ele está nesse momento apenas colocou as bases de dados, tá, dentro do Always On, na instância primária, tá, mas está aguardando um comando para que essas bases de dados sejam efetivamente copiadas para a instância secundária. Que é o próximo passo aqui, ó, que é esse passo aqui, ó. Certo? Esse passo é que nós vamos juntar, tá, na instância secundária essa base de dados, ou as bases de dados, se tivesse várias bases de dados nesse Availability Group. Tá? E vamos dar a opção, tá, desse grupo de disponibilidade poder criar base de dados na instância secundária. Então o que eu vou fazer? Vou copiar esse comando aqui, tenho que abrir agora, aqui, ó, tem que ir na instância secundária, tem que conectar nela, clicar em New Query, pronto, abriu uma nova janelinha. Repara aqui, ó, DBSRV2, tá certo? Isso é fundamental. Aqui, nessa outra janela, eu estou conectado aí na instância primária. Aqui eu vou conectar na instância secundária. E agora eu vou colar esse comando aqui. Tá? Deixa eu copiar novamente. Ctrl C. Ctrl V. Pronto. E agora eu vou rodar esses dois comandos na instância secundária. Já rodei. E já rodei. Beleza? Pronto. Se eu vier aqui na instância primária e dar um refresh, pronto, já resolveu aquele probleminha, tá vendo? E agora aqui, ó, se eu vier aqui na instância secundária, as bases de dados já estarão aqui. Vamos rezar para que esteja. Pronto, já está aqui, tá vendo? Olha aqui, foi copiada as bases de dados que estavam, tá, guardadas no log da instância primária, foi replicado, foi aplicado, né,
as transações que criam base de dados, que copiam dados efetivamente na instância secundária. Então está aqui, já em modo sincronizado. Beleza? É isso. É isso que precisa fazer. Tá? Faltou algo importante agora, é que nós precisamos criar o listener. Na instância primária, a gente precisa criar o listener. Porque nós vamos, por exemplo, criar de agora em diante os logins novos e os jobs através da conexão numa instância pelo listener. Você tem que fazer isso. Porque se você não fizer a conexão pelo listener, que nós vamos criar agora, listener desse grupo de disponibilidade, nós vamos criar um listener desse container AG. Tá? Mas se você não criar, se você não conectar depois o SQL Server por esse listener e fazer uma conexão normal para uma instância, todos os seus logins que serão criados e os jobs vão estar só dentro daquela instância. Então, se houver a necessidade de um failover, os logins que foram criados, eles não vão estar na instância secundária. Para isso, de agora em diante, e essa é a atenção que você tem que ter, todos os logins que você for criar e os jobs, você teria que conectar pelo listener do container Availability Group que nós criamos, tá bom? Então, para isso, aqui mesmo na instância primária, dbsrv1, eu vou rodar esse comandozinho aqui, ó, que nós vamos criar agora esse listener com esse nome, tá? Em uma porta diferente, tá? 1453, que eu quis criar uma porta diferente, mas poderia ser uma porta normal, 1453. E aqui eu estou indicando, tá? O IP para esse listener. Então vai ser criado uma entrada, tá certo, no DNS com esse IP e com esse nomezinho aqui. Beleza? E lá no cluster também vai ser configurado isso dentro do AD. Então aqui eu vou rodar esse comando. Então, pessoal, aí o comando foi rodado, o listener foi criado, estava aqui no servidor dbsrv1, então vou voltar aqui no servidor sbsrv1, vai ver que foi criado aqui o listener com esse nomezinho aqui, ó. Esse listener, tá? Se a gente der um refresh, a gente vai ver esse list que foi criado aqui. Tá bom? Beleza? Nós criamos esse listener dentro do container Availability Group. Não esqueça que nós adicionamos um listener com esse nome dentro desse container Availability Group. Tá? Isso você não pode esquecer. Olha aqui. Certo? Ele é um Availability Group do tipo container, certo? Que vai permitir aquela característica que eu te falei, do login e do job não ser perdido após um failover. Beleza? Então, dando continuidade aqui no ponto que paramos, você pode fazer um teste, se você quiser, uma conexão à instância primária por esse listener. Lembre-se sempre que o listener ele sempre fica escutando o node primário, tá? O node primário do cluster, tá? Sempre. Então aqui, ó, se eu copiar esse comando aqui e for para o DOS, só para testar, tá? Em
Na maioria das empresas, o ping, bem como o telnet, não vai estar liberado. Mas aí você tem formas de conectar. Existe um PowerShell, um script, né, TNC Connect, do PowerShell, que você consegue fazer essa conexão ouvindo a porta do listener. Tá bom? Dá uma pesquisada aí, né? TNC Connect. Tá? Ou a abreviação só TNC, certo? E aí você dá o nome do servidor e a porta e faz a conexão, beleza? Eu peguei aqui um comando a mais do que é necessário. Na verdade, eu quero pegar esse ping aqui só para te mostrar que o listener já está sendo ouvido. Deixa eu dar um exit aqui. Opa. Tá? Aí, tá feita a conexão, tá ouvindo pelo listener, tá funcionando, certo? E agora, para a gente testar, nós vamos criar um login e um job mais conectado pelo listener. Isso é fundamental, certo? Porque se você criar job ou login diretamente dentro de uma instância, conectado a uma instância, não pelo listener, aquele login e o job, por exemplo, vai ficar ligado à instância, e quando você tiver um failover, em termos de Availability Group, ele não vai ter aquela questão que eu te falei de ser replicado o login e o job para o servidor, certo? Aí você teria que fazer as cópias normais de logins e jobs, tá bom? Que a gente faz geralmente, tá certo? Mas com essa característica nova que a Microsoft lançou, se a gente lembrar dessas questões de quando for criar logins e jobs e linked service, acessar pelo linked service, a gente não vai ter esse problema mais, tá bom? Bom, e aí eu vou fazer uma conexão aqui. Pelo listener. Se você quiser, você pode fazer um teste de conexão com esse comando aí, com o SQL CMD, e aí você também consegue fazer já uma conexão dentro do SQL Server para ver se está funcionando pelo listener, com esse comandozinho aí, tá bom? E aí ele vai cair dentro já da instância primária, apontando pelo listener. Olha aqui, ó. Tá? Eu já cairia dentro do SQL Server. Pronto, eu estou dentro do SQL Server, certo? Se eu rodar aqui, por exemplo, um comando do SQL Server, você vai ver que nós já estamos dentro do SQL Server, tá? Ó, SQL Server 2025, beleza? Agora, para testar, eu vou abrir e criarmos o login e a senha, eu vou abrir uma nova conexão pelo Manage Studio. Vou criar aqui uma nova connection. E dessa vez eu vou apontar pelo listener. Eu vou no listener, tá? Vou usar o listener. Lembrando que o listener sempre aponta para o node primário. Como eu criei o listener com outra porta, 1453, eu aqui na conexão precisaria colocar 1453 também. Se fosse 1453 padrão, nem precisaria colocar a porta, tá? Então aqui vou dar um connect, pronto, já estou conectado aqui, ó, pelo listener. Essa conexão aqui, ó, é a conexão via listener. Deixa eu fechar essas outras conexões. Repare o seguinte, ó. Repare que pela conexão pelo listener, só aparece o banco de dados que está dentro do Container Availability Group, tá? Se nós viermos aqui, né, e fizermos a conexão normal pela instância, olha aqui eu tenho outros bancos de dados, certo? Mas, se a gente fizer uma conexão agora diretamente pelo listener do Container Availability Group, a gente só vai ver o banco de dados daquele Availability Group, né, vinculado no listener. E aqui nem aparece aquelas duas bases de dados de apoio, tá, relacionadas a esse Availability Group, a massa e MSDB. Não aparece. E também não aparece o Always On. Tá?
a opção de Always On não aparece aqui pelo Listener, beleza? Nas outras opções, se a gente ver as conexões das instâncias sem ser pelo Listener, a gente consegue ver todas as bases de dados e a gente consegue ver aqui, ó, o Always On, certo? E aqui a gente consegue fazer failover e tudo, mas pela conexão do Listener relacionado ao container, não, a gente só consegue ver as bases de dados relacionadas àquele Listener, né? Jobs, tá? Que tem relação também com os containers, o container desenvolvido do grupo, tá? E os logins, tá? Ok? Agora vamos fazer um teste. Estando conectado a uma instância pelo Listener, vamos criar um login, certo? Só que detalhe, aqui eu não estou conectado pelo Listener, tá certo? Eu estou na conexão aqui normal. Então, o que a gente tem que fazer? Vou copiar esses comandos aqui que dizem respeito à criação de login e de job e vou abrir uma outra conexão pelo Listener. Tá? Então, vou clicar aqui no Listener, New Query. Então, você vai ver que agora estou aqui conectado nessa seção aqui, ó. Nessa seção, estou conectado na instância, mas pelo Listener. Aqui, ó. Tá? Olha o Listener aqui embaixo. E aí, eu vou criar agora, um login e um job. Tá bom? Então aqui eu vou criar um login. Login criado, chamado app-rp. Se eu vier aqui em security, tá aqui, ó, app-rp. E eu vou criar aqui um job. Tá? Aqui, ó. Vai aparecer aqui embaixo para mim um job chamado carga noturna. Beleza? Tranquilo? Agora imagine o seguinte, imagine que ocorreu um failover automático ou que você queira fazer um failover manual. O que ocorreria hoje se você não criar um availability group do tipo container, certo? Onde que seus logins e os seus jobs não estão relacionados a um container login. O que acontece é o seguinte, no caso de um failover manual ou automático, né, o cluster iria virar tudo para a instância secundária, mas se não existissem esses logins e os jobs na instância secundária, os usuários nem conseguiriam conectar. As aplicações, né, não conseguiriam conectar, porque não existiria o login, existiria apenas o user do banco de dados. Nesse caso, como nós fizemos, nós criamos um container availability group, não. O login da instância jobs, linked server, tudo vai junto, certo? Você não precisa mais se preocupar com isso. Desde que você crie tudo isso a partir de uma conexão pelo Listener, como eu te mostrei. Beleza? Bom, então, vamos fazer essa simulação. Vou vir aqui numa instância primária, certo? Vou vir aqui na instância primária, aqui no meu container available group, que a instância primária é o DBSRV1, e a instância secundária é o DBSRV2. Então eu vou aqui simular não, vou realizar um failover manual. Tá? Vou vir aqui, failover, e vou jogar a instância DBSRV2 como primária agora. Vou mudar para a DBSRV2 como instância primária. Já está até sugerindo aqui. Vou dar um next. Vou me conectar no DBSRV2. Next. Finish. Pronto. Vai fazer o failover e está virando todo o nosso ambiente. O cluster está enxergando agora o DBSRV2 como o node primário, certo? E como nós estamos trabalhando com o Listener, o Listener já vai apontar automaticamente para o servidor 2 como instância primária. E as suas aplicações, como todas já estão apontando para o Listener, você não vai ter indisponibilidade. Até porque, agora, como nós estamos trabalhando com Container Availability Group,
todos os logins e os jobs já estarão, né, disponíveis, né, para o seu sistema devido à utilização do Container Mobility Group. Então, olha aqui, ó. Se eu vier aqui agora, olha aqui, agora quem é o node secundário é o DB-SRV1 e o node primário é o DB-SRV, ok? E agora se eu for lá no listener, ó, aqui é a conexão do listener, tá? A conexão do listener está aqui. O job vai estar aqui. E aqui vai estar o login que nós criamos. Quer dizer, foi trocado o servidor, né? O list agora está apontando para o node secundário, trocou de node, né? Nós criamos o job e o login usando o listener. Foi criado aquelas bases de apoios a master e a MSDB vinculado, tá? Vinculado a esse container, esse Availability Group. Então foi criado essas bases de dados. E como essas bases de dados elas são replicadas também, certo, para o node secundário, os logins e os jobs, tá, que foram criados aqui dentro, eles foram replicados para a instância secundária, para essa instância aqui, ó, para essa instância secundária, para dentro dessas duas bases de dados. Em versões anteriores do SQL Server, você não tinha essa capacidade, quer dizer, não existia essa possibilidade de ficar... 2022 acho que já tinha isso, tá? 2025 com certeza, estou trabalhando com 2025. Mas agora você já tem essa questão. Quando você cria um Container Availability Group, você dá o nome para o Container Availability Group, coloca as bases de dados, ele automaticamente, além de colocar todas as bases de dados que estão dentro do AD, né, sincronizadas e replicadas na outra instância, ele também, automaticamente, sem que você peça, quando você cria um AD, um Container AD, ele já automaticamente já cria para cada AD uma base de dados chamada master e uma base de dados chamada MSDB. A master vai conter os logins, tá, e uma série de informações sobre a instância, e a MSDB vai conter os jobs, por exemplo. E isso é replicado também para todas as instâncias que fazem parte do Always On. Bom, e como é replicado isso, você não precisa mais se preocupar com a questão de ter que ficar mantendo logins. Cada vez que você cria um login na instância primária, tem que ficar criando os mesmos logins, as mesmas senhas, mantendo em todas as outras instâncias que fazem parte do Always On. Da mesma forma, os jobs, tá? Hoje, quer dizer, quem está na versão 2019, por exemplo, então, criou um job, alterou um job, tem que ir lá nas instâncias secundárias, tá? Se tiver 8 instâncias que fazem parte do Always On, tem que cada uma alterar os jobs. Da mesma forma, o login. Certo? Criou um login, tem que ir lá nas instâncias secundárias e criar o login, mudar a senha, se for o caso, tá certo? Para manter a compatibilidade. Porque senão, quando você virar a chave, fazer um failover, os sistemas param de funcionar, porque aquele login não existe mais. Com essa questão dos Container Availability Group, não tem mais esse problema. Quer ver outra coisa legal? O lance do backup. Até então, você só conseguia fazer backup full e diferencial na instância primária. Você não conseguia fazer backup full e diferencial na instância secundária, tá, do Always On. E agora você consegue. Tá? Eu acho que é essa característica que é só do SQL 2025. Tá? Acho que nem no 2022 tinha essa característica de poder fazer backups full e diferencial na instância secundária. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou aqui, ó, na DB-SRV1, tá? Se eu rodar esse comando aqui, que é um backup full, tá? Não estou colocando a option de copy only, é só backup full. Se eu executar esse comando, na instância DB-SRV1, vai funcionar. E se eu pegar esse mesmo comando, for para a instância secundária, tá? Deixa eu ir aqui na instância secundária.
aqui na instância secundária, dbsrv2, o mesmo comando, tá? Opa! Deixa eu copiar novamente. Se eu for na instância secundária, eu vou dar o mesmo comando. Tá aí, o backup é feito com sucesso. Tanto faz backup full, diferencial, log, de agora em diante, a partir de 2025, você não precisa mais fazer backup full e diferencial na instância primária. Tá? Se você quiser, você pode fazer backup full, diferencial e log na instância secundária, tranquilamente, tirando essa carga da instância primária. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, obrigado. Para quem está nos meus cursos, siga em frente. Tá? Para quem não está, se puder, dê uma curtida aí, né, nesse vídeo, se te ajudou em alguma coisa, se esclareceu. Se inscreva no canal, se puder. Tá? Agradeço por tudo. E se tiver dúvidas, deixe as dúvidas aí, tá bom? Abraço, pessoal.